Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 28. Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, e o versículo de número 1, para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu realmente estou muito feliz com tudo que Deus está fazendo no dia de hoje, né? Uma bênção. Deus muito nos tem abençoado e eu vi um crescimento muito grande nesta noite, neste lugar. Evangelho de Mateus, capítulo de número 28 e o versículo de número 1. Nós vamos ler um texto, são 10 versículos, que vai falar sobre a ressurreição de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 28, e o versículo é o número 1 a seguir. Quem achou, diga amém. Aleluia. Então vamos ler a palavra do Senhor. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis. Eis que eu vô-lo tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia, e lá me verão. A igreja cristã, ela está fundamentada neste acontecimento aqui, a ressurreição de Jesus. Se Jesus tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, hoje nós não estaríamos aqui. A religião cristã, ela tem o seu fundamento, a sua base na ressurreição de Jesus. Por isso, o diabo, desde o princípio, tem lutado para tentar fazer com que esta verdade deixe de existir. Mas para nós que somos crentes em Jesus Cristo, nós temos a certeza que Jesus ressuscitou. Hoje eu quero falar, baseado ao tema, os 7 testemunhos da ressurreição de Jesus. Muita coisa pode não ser verdadeira nesse mundo. Muita coisa que você ouviu desde criança pode ser uma mentira. Mas um fato é verdadeiro: Jesus ressuscitou. E Ele está vivo. E Ele habita entre o seu povo, através da pessoa do Espírito Santo. Romanos capítulo de número 4 e versículo 25 diz que a ressurreição de Jesus é o cerne, é o fundamento da nossa salvação. Se Jesus não houvera ressuscitado, nós jamais seríamos salvos. É a âncora da nossa fé, é o cântico dos nossos lábios. A ressurreição de Jesus é que nos dá o poder de cultuar a Deus hoje aqui, e Ele nos ouvir, receber a nossa adoração, e ainda mais, dá-nos a certeza de que um dia iremos morar com o Senhor.
Aleluia. O primeiro testemunho da ressurreição de Jesus é a própria palavra. A palavra de Deus, ela é infalível. A palavra de Deus é a verdade. Existem muitas coisas, muitos livros escritos, mas não são confiáveis. Todavia, a Bíblia é confiável. A palavra de Deus, ela não contém erros, ela não contém contradições. Ainda que a ciência batalhe dia e noite sem parar, ainda que arqueólogos vão desenterrar as terras santas, quanto mais eles cavam, mais eles se confirmam de que a palavra de Deus é a verdade. Quanto mais eles cavam, quanto mais areia eles tiram, mais eles comprovam, realmente a Bíblia tem razão. Aleluia. A palavra de Deus é a verdade. Jesus disse: eu vou ressuscitar. Está na palavra. E a mesma palavra testemunha: ele ressuscitou. Existem tantas citações bíblicas da ressurreição de Jesus. Quer ver? Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e versículo 23, versículo 24. Atos capítulo 4, versículo 33, Atos capítulo 10, versículo 39 e 40, 17 e versículo 3, Romanos capítulo 1 e versículo 4, capítulo 10 e versículo 9, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14, Apocalipse capítulo 1 e versículo 18. Quando João vê, fala: quem és? Eu sou Jesus, que outrora estava morto, mas agora estou vivo, estou ressuscitado. Esse Jesus, a palavra de Deus dá testemunho de que ele morreu, mas ele ressuscitou. Aleluia. Outro testemunho da ressurreição de Jesus é o túmulo. O túmulo está vazio. Duas coisas são muito importantes na obra da redenção. O que, pastor? Uma cruz sem o Cristo nela e um túmulo vazio. Aonde ele está? Ele está à direita de Deus Pai. Aleluia. Ele foi morto, mas ele ressuscitou. Isaías pregou que o Messias ocuparia um túmulo, lá em Isaías capítulo 53 e versículo 9. Mas o mesmo Isaías profetizou que ele sairia do túmulo, no versículo de número 11 e versículo de número 12. Jesus não está dentro do túmulo, o túmulo está vazio. Isso é o que diferencia a nossa fé de todas as outras religiões. Nós cremos num Deus que ressuscitou e está vivo. Enquanto o túmulo está vazio, o nosso coração está cheio de fé, alegria e esperança. Terceiro testemunho da ressurreição de Jesus, o testemunho dos anjos. Os anjos testemunham. Lá em Lucas capítulo de número 2, versículo de número 9 até o 14. Os anjos vieram e anunciaram o nascimento de Jesus. Eles vieram anunciar o nascimento de Jesus. A Bíblia também diz que durante o ministério de Jesus, os anjos estavam presentes. Lá em João, capítulo de número 1 e versículo 51, Mateus capítulo 4 e versículo 11, os anjos estavam para servi-lo. Durante o ministério de Jesus, os anjos estavam a seu dispor. Lá no jardim de agonia, lá no Getsemane, a Bíblia diz em Lucas capítulo 22 e versículo de número 43, que um anjo lhe trouxe conforto. Os anjos estão em toda a vida de Jesus. E lá em Lucas capítulo 24, do versículo 4 ao 7, Hebreus 2, versículo 2, diz que os anjos estavam no sepulcro para anunciar a sua ressurreição. Nós lemos na leitura de Mateus 28, o anjo anunciou: ele não está mais aqui, ele vai adiante de vós para a Galileia. Os anjos testemunham: Jesus está vivo. Jesus está vivo. Quarto testemunho da ressurreição de Jesus, o testemunho dos discípulos.
Esses discípulos que andaram com Jesus, que viram ele operar milagres, que sentiram a dor da separação, de vê-lo ser crucificado, de pensar que a vida não tinha mais sentido, porque outrora abandonaram a sua vida secular para segui-lo, acreditando que ele seria o rei de Israel, o rei prometido, o Messias. E agora, quando o viram crucificado, viram-o morrer, as suas esperanças se esvaíram. Mas a Bíblia diz que ele aparece aos discípulos, e os discípulos testemunham que aquele que fora morto e sepultado agora está vivo. Marcos capítulo 16, versículo 9. Ele apareceu a Maria Madalena. Ela até o confundiu com o jardineiro e disse: Senhor, se tu o tiraste, diga onde ele está. E Jesus lhe disse: Maria. E quando Jesus falou o nome dela, ela conheceu: é o meu mestre. Os discípulos testemunham que Jesus está vivo. Lá em Lucas capítulo 24, versículo 15, 2 discípulos no caminho de Emaús caminhavam cabisbaixos, discutindo, pensando: o que será da nossa vida? O que será agora que ele morreu? Jesus aparece e vai conversando com eles. Quando chega ao seu destino, Jesus fez com que ia passar, ia continuar o caminho. Então eles disseram: não, já se faz tarde, fica conosco. E na hora do partir do pão, eles perceberam é Jesus, e depois comentaram entre eles: devia ser ele mesmo, porque a hora que ele falava das Escrituras, o nosso coração ardia. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus apareceu a 10 discípulos. Tomé não estava, mas depois Jesus aparece e Tomé está presente. Quando Tomé não estava, ele disse: eu não acredito. Eu não acredito. Ah, mas eu só acredito se eu ver. Eu só acredito se eu colocar o dedo. A Bíblia diz que ele aparece e Tomé está presente. Lucas capítulo 24, versículo 36. Quando Tomé vê, fica atônito, não sabe o que fazer, fica querendo correr, querendo fugir, querendo adorar, querendo chorar. E Jesus diz: vem, Tomé, vem, põe o teu dedo, Tomé. Aqui não sou eu mesmo, Tomé. Agora, porque tu viste, tu creste, Tomé. Mas bem-aventurado os que não viram e creram. Aleluia. Bem-aventurado é você, irmão. Bem-aventurado sou eu, bem-aventurado é a sua família, que crê na ressurreição de Jesus, ainda que não viu as marcas, ainda que não vê o seu corpo glorificado, mas pela fé você tem certeza: Jesus ressuscitou. Aleluia. A Bíblia diz que ele aparece aos discípulos no mar da Galileia. Ele aparece a Tiago. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6, Jesus apareceu a 500 irmãos. Alguém talvez não saiba, mas depois que Jesus ressuscitou, ele permaneceu com os discípulos durante 40 dias. 40 dias lhes ensinando, lhes falando, lhes mostrando, até o dia em que ele foi assunto aos céus. E os discípulos, o vendo subir, pensavam: e agora? Os anjos vêm e dizem: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Da mesma maneira que o viste subir, o vereis descer. Ele virá a vós, ele voltará. Glória a Deus. A Bíblia diz em Atos capítulo de número 7, versículo de número 56, que Estevão, que não era titular pregador,
que não era chamado para pregar em grandes convenções, era apenas um diácono da igreja primitiva, mas era homem crente, homem estudioso da palavra, homem cheio do Espírito Santo, homem conhecedor das Sagradas Escrituras, e começou a testemunhar de sua fé em Jesus, e ele pregava ousadamente. Então o concílio religioso não aceitou, e o começaram a apedrejar, e querem matar, querem sucumbir. Mas quando ele estava para entregar o seu espírito, ele disse: eu vejo o céu aberto e meu Senhor assentado em seu trono, ele está vivo. Aleluia. Os discípulos dão testemunho da ressurreição de Jesus. João foi arrebatado e ele viu o Senhor, e ele disse: eu sou aquele que morreu, mas agora vive. Aleluia. Também o quinto testemunho da ressurreição de Jesus: o Espírito Santo, ele dá testemunho de que Jesus ressuscitou. Jesus foi gerado pelo Espírito. Lucas capítulo de número 1, versículo 35. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz em Lucas 4:18 que ele foi ungido pelo Espírito Santo. Lá na cruz ele precisou do Espírito. Lá em Hebreus capítulo 9, versículo 14. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 1 e versículo 4, capítulo 8 e versículo 11, que Jesus ressuscitou por obra do Espírito Santo. O Espírito Santo que vive dentro de nós, ele fala aos nossos corações que Jesus está vivo, que Jesus não está morto, mas que ele ressuscitou. Todo cristão que tem o Espírito Santo em sua vida, ele tem a certeza de que Jesus está vivo. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1 e versículo de número 8. Conhecedor, todo crente conhece esse versículo. A Bíblia diz que: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aí, vírgula, e ser-me-eis testemunhas. Para você ser testemunha de Jesus, você precisa do Espírito Santo, porque eu já falei, o Espírito Santo gerou a Jesus, o Espírito Santo esteve com Jesus, o Espírito Santo lá na cruz estava com ele, o Espírito Santo o ressuscitou, o Espírito Santo sabe, o Espírito Santo lhe fala, lhe ensina, lhe mostra, lhe dá certeza. Por isso que crente que não tem o Espírito Santo, qualquer seita por aí engana ele, leva ele para lá, leva para cá, fala: não, que isso, é mentira, Jesus já voltou. Não, mentira, Jesus não ressuscitou. Não, mentira, isso não é verdade. E o crente bobo, não tem o Espírito Santo, é levado para lá e para cá. Mas o crente cheio do Espírito Santo não é assim. Quando o diabo vem com a mentira, ele fala: está falando o quê, rapaz? O meu Senhor que vive dentro de mim está me dizendo que você está falando é mentira, e a palavra de Deus é a verdade. A igreja precisa mais e mais da unção do Espírito Santo. Sexto testemunho da ressurreição de Jesus: o testemunho da igreja. Uma das mais firmes provas da ressurreição de Jesus é a existência da igreja. Como eu disse no começo, se Jesus não houver ressuscitado, não haveria igreja. Não tem como existir igreja. A igreja só existe porque Jesus ressuscitou. Efésios capítulo 1 e versículo 20 até o 23 diz que ele é o cabeça da igreja. Se ele estivera morto, não tinha igreja. Jesus está vivo para que a igreja possa funcionar. Ele tornou-se o grande pastor das ovelhas, diz em Hebreus capítulo 13 versículo 20. E a igreja sabe que ele ressuscitou, porque sente a sua presença. Aleluia, Jesus. Sétimo testemunho da ressurreição de Jesus: o testemunho dos sinais e maravilhas. Sinais e prodígios e maravilhas são provas de que Jesus está vivo. Quando alguém é curado, quando um milagre acontece, isto é uma prova que Jesus está vivo.
Se Jesus não houvera ressuscitado, não haveria possibilidade desses sinais, desses prodígios, desses milagres acontecerem. Só acontece milagre na igreja porque Jesus está vivo. Aleluia. Isto foi evidente na igreja primitiva. Se você ler os primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 43, 3 e versículo 19, 8 do versículo 6 ao 8, você vai ver que a igreja via sinais e prodígio constantemente. Quero concluir dizendo: desde que a igreja existe, desde que Cristo ressurgiu, desde que Cristo ressuscitou, o diabo tem atacado demais esse tempo. O diabo atacou desde o princípio. Ele sempre criou inverdades, mentiras, distorções. Quer ver só? A mentira mais antiga está lá em Mateus capítulo de número 28, do versículo de número 11 ao 15. As autoridades quiseram comprar os guardas para que eles mentissem, dizendo que Jesus não ressuscitou. Mas a igreja sabe que isso é a mentira. Há alguém que diga que Jesus não morreu, que ele apenas sofreu um desmaio. E a hora que foi colocado a mirra e o aloés, aquilo, um cheiro forte, ele ressurgiu. Não sei, mas a Santa Escritura nos declara: ele morreu, mas ele ressuscitou. Há muitas mentiras que o diabo está inventando nos dias de hoje. E a igreja precisa estar atenta, estudando a palavra, cheia do Espírito Santo, porque Jesus está vivo. Se coloque de pé. Eu quero orar com você. Aleluia. Ó Deus, Criador dos céus e da terra, Redentor da humanidade, Deus que vive para sempre, a tua igreja neste momento se curva ante a tua presença e te adora, meu Deus, e suplica, clama a ti, envia, Senhor, um avivamento em nossos corações. Ah, meu Deus, desperta-nos para uma novidade de vida, para algo mais novo, mais vívido, mais real, para um culto mais próspero, mais sincero, mais vivificante. Que o nosso dia a dia, Senhor, ele seja um testemunho da verdade, ele seja um testemunho de que tu vive e que tu vive dentro de nós, que tu moras dentro de nós. Em nome de Jesus nós te agradecemos, Pai, pela obra que o Senhor vai fazer. Eu creio, Jesus, na tua verdade. Em nome de Jesus, a vitória para a glória do teu nome.